Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Luz do Mundo. Se você já faz parte da família Luz do Mundo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui abaixo. E se você é novo por aqui, faça a sua inscrição, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e também deixe o seu comentário aqui abaixo. Dessa forma você vai estar contribuindo para o crescimento do nosso canal e muito mais famílias serão alcançadas pela palavra de Deus que aqui nós pregamos em o nome de Jesus. Eu sou o presbítero Adailton e eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Eu convido você para refletir comigo na carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 5, apenas o versículo de número 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Queridos irmãos, dentre tantas outras lições que nós podemos tirar dentro desse texto, nós podemos destacar também a oração eficaz. Esse é um assunto que nós cristãos devemos pensar, devemos nos preocupar, porque as Sagradas Escrituras vai nos ensinar que nós devemos orar em todo o tempo. O apóstolo Paulo disse que nós devemos orar sem cessar. O próprio Jesus, ele disse que nós devemos orar e nunca desanimar, nunca esmorecer. Jesus Cristo foi o maior exemplo de oração para a vida da igreja. Jesus, ele orava no monte, Jesus, ele se retirava e passava noites em oração. Tudo isso para deixar exemplo para nós que hoje somos os seus seguidores, somos os seus servos, os seus discípulos, somos a igreja do Senhor. E a igreja, ela precisa de orar porque a oração é um mandamento, a oração é uma ferramenta dada pelo próprio Deus para que a igreja ela venha se fortalecer e venha vencer as batalhas as quais muitas das vezes a igreja está enfrentando. Mas você já parou para pensar sobre a oração eficaz? O que é uma oração eficaz? Já pensou nisso? Oração eficaz ou uma oração eficaz é aquela que produz efeitos positivos. Uma oração eficaz é aquela que traz resultados esperados. Resumindo, é a oração que tem resposta. Diante disso, nós concluímos que nem toda oração tem resposta, que nem toda oração é ouvida, mas apenas a oração eficaz, a oração que produz efeitos. Mas, analisando o texto que nós acabamos de ler, qual o elemento predominante para tornar uma oração eficaz? O próprio Tiago, nesse texto, ele vai dizer no finalzinho do versículo 16 que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então, o que nós compreendemos do texto é que uma oração eficaz, ou o elemento predominante para tornar essa oração uma oração poderosa, uma oração que produz efeitos positivos, uma oração que produz resultados esperados, que tem resposta do próprio Deus, é a oração feita por um justo. Então, o elemento predominante aqui para tornar essa oração uma oração poderosa é a justiça de Deus. É alguém que procura viver, que se esforça para viver de acordo com a justiça de Deus. A palavra do Senhor ainda nos diz, em Provérbios, capítulo de número 15, e o versículo de número 29, diz que o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Olha só, meu irmão, que maravilha! Deus não ouve a oração de qualquer um. Deus não atende à súplica, ou a oração, ou o clamor de qualquer pessoa. É necessário que na vida deste homem ou desta mulher, desta pessoa que se propõe a orar ao Senhor, ela tenha como prioridade na sua vida a prática da justiça divina, a justiça de Deus que advém da própria palavra. Então é necessário que eu e você
vivamos uma vida justa, procuremos viver de acordo com a santa palavra de Deus. Dessa maneira, você se torna um homem, uma mulher justa, e sendo assim, a sua oração tem resposta. Pois a palavra é muito clara quando diz que o Senhor está longe dos perversos. Ou seja, Deus não atende a oração de uma pessoa perversa, de alguém que vive na prática do pecado. Mas Ele atende a oração do justo ou dos justos. Também a palavra do Senhor ainda vai nos dizer no Salmo de número 34, e o versículo de número 15 e versículo 17, diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. No versículo 17 diz: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. A palavra de Deus, ela é muito clara e ela é muito categórica quando ela diz que o Senhor atende a oração dos justos. Então, meu irmão, minha irmã, procura viver segundo a palavra de Deus. Adota para a sua vida, toma como prioridade na sua vida a justiça de Deus. Dessa forma, os ouvidos do Senhor estarão abertos para ouvir o teu clamor e para responder a tua oração e te socorrer em todas as suas necessidades. Mas quando nós analisamos as Sagradas Escrituras, é preciso que nós venhamos também compreender como é que vive um justo. Qual é o parâmetro de vida daquele que verdadeiramente está justificado pela palavra de Deus, o que procura viver de acordo com a justiça de Deus. A palavra do Senhor nos diz no Salmo de número 1, versículo 3, que o justo ou o prazer do justo está na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. Então a primeira característica de um justo é que ele se deleita, ele tem prazer, ele se satisfaz plenamente na palavra de Deus. Então que você procure meditar e olhar para a sua própria vida. O que é que tem te dado o maior prazer nessa vida? São as coisas desse mundo? São os prazeres deste século? São as coisas materiais? Ou você se deleita, você tem todo o seu prazer na palavra de Deus, você se doa para a palavra de Deus, você investe tempo na palavra de Deus. É assim que vive o justo, pois o texto vai dizer, no Salmo 1, versículo 3, que o prazer do justo está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Também a palavra do Senhor vai nos dizer que o justo, ele não difama. O justo, ele não tem prazer em difamar ou denegrir a imagem de ninguém, a pessoa de ninguém. Pelo contrário, ele preserva a imagem, ele preserva a vida, ele preserva a moral dos seus semelhantes, ainda que ele seja ferido ou constrangido. Nós temos como exemplo de homem justo o próprio José, esposo da Maria, a mãe de Jesus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 1, versículo 19, diz a palavra de Deus: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O contexto fala da história do nascimento de Jesus. Maria era uma moça que ainda não tinha conhecido nenhum homem, era uma moça virgem, mas ela se achava grávida. Ela foi envolvida pelo Espírito Santo e ela ficou grávida. E José não compreendeu a princípio, ele não entendeu, porque ainda não havia relação entre eles dois. Então ele não compreendeu como de uma hora para outra, ele não estava entendendo como que a sua futura esposa, a sua noiva, estava grávida, se eles ainda não tinham se conhecido de forma mais íntima. Mas a palavra de Deus diz que José era um homem justo e ele não quis infamar. Ele não quis falar mal da sua futura esposa. Ele não quis denegrir a imagem de Maria, sua noiva, sua futura esposa. Se nós queremos verdadeiramente ter resposta das nossas orações, se nós desejamos que a nossa oração seja uma oração eficaz, é preciso que nós tomemos alguns cuidados, que nós venhamos ter prazer na palavra de Deus, pois a palavra do Senhor diz que a oração poderosa, a oração que produz efeito positivo,
Ou a oração eficaz é a oração de um justo, e o justo tem todo o prazer na palavra de Deus. O justo, ele não difama, ele não denigre a imagem do seu semelhante, ainda que ele passe por algumas situações constrangedoras. Ele não difama, ele não procede de forma injusta, mas de acordo com a palavra de Deus. Mas o próprio Jesus também vai nos ensinar ainda como que vive os justos. Em Lucas capítulo 18, versículo 7, Jesus diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O justo, ele procura viver muito perto do seu Deus. Ele procura ter intimidade com o seu Deus. Jesus disse nesse texto que os justos clamam a Deus dia e noite. Que nós possamos refletir nessa palavra e tirar lições para a nossa vida. O que é predominante para termos respostas das nossas orações não é apenas clamar, não é apenas abrir a nossa boca e falar com Deus. Também não é apenas dobrar o nosso joelho e nos humilharmos na presença do Senhor. É necessário que verdadeiramente nós tenhamos como predominância na nossa vida uma vida justa, de acordo com os padrões bíblicos. E nós aprendemos nessa reflexão que o justo, ele tem todo o prazer na lei do Senhor. O justo, ele tem todo o prazer na palavra de Deus. O justo não se alegra com a injustiça e nem difama o seu próximo. E o justo, ele clama ao seu Deus dia e noite. Deus abençoe, receba essa palavra no seu coração, em o nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te apresentar todas as pessoas, meu Deus, que foram alcançadas por este vídeo, por esta palavra. Que o Senhor, meu Deus, derrame da tua graça, do teu poder e do teu Santo Espírito sobre essa vida. Deus, ajuda essa pessoa a compreender que não basta conhecer e não basta tão somente fazer parte de uma igreja, não basta ter o seu nome arrolado como membro de uma denominação, Senhor. Também aprendemos, meu Senhor, que não basta orar, pois o Senhor não ouve a oração de qualquer um. A tua palavra diz que o Senhor está distante dos perversos, mas atende a oração do justo. Meu Deus, faça com que esse meu irmão, com que essa minha irmã, com que essa pessoa que está diante desse vídeo, ela compreenda que é necessário praticar a justiça de Deus. E para sermos justos, é necessário que nós tenhamos prazer na palavra, que nós venhamos praticar a palavra e viver a tua palavra em nossa vida. Ajuda, meu Deus, essa pessoa a compreender que é necessário clamar dia e noite ao Senhor. Estar em todo o tempo buscando ao Senhor. E também, meu Deus, ajuda-nos, ó Senhor, a refrearmos os nossos impulsos e a nossa própria língua, Senhor. Que não venhamos difamar nem denegrir a imagem do nosso semelhante. Essa oração, meu Deus, eu te faço em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima oportunidade em nome de Jesus.